Olá, alunos, boa tarde, alunos do primeiro ano do CN Colaudino, turno matutino. Como combinado, estamos fazendo aqui o segmento das nossas aulas de produção textual no que se refere à produção de texto. A gente já postou aí práticas de produção de texto utilizando os conhecimentos sobre os princípios de textualidade que eu reuni na fórmula C4E1, certo? Texto claro, conciso, coeso, claro, coerente, conciso, coeso, elegante. E agora eu havia passado um desafio já na aula anterior, na terça-feira anterior, e gostaria de enfatizar com vocês aqui este desafio, certo? Para melhorar e compreender este desafio, eu trouxe 9 dicas de produção de uma boa redação, certo? E durante estes slides, eu gostaria que vocês observassem o que se faz para se produzir um texto e quais são os passos básicos para que este texto tenha a melhor performance possível. Veja, aqui não é um método refinado e acabado, de maneira que não há outra possibilidade como esta. Você pode estar sempre se atualizando, pode estar buscando informações com demais professores, pesquisa no YouTube. Não se limite a uma aula, certo? Eu sempre gosto de dizer isso, não se limite a uma aula. Pesquise, expanda seus conhecimentos, muito mais do que isso. Então vamos avançar aqui, certo? Olha, nestes nove passos que eu selecionei aqui, estão resumidos desde o momento onde você se organiza para pesquisar até quando você começa a passo, produzir o seu texto. Não se esqueça de uma coisa: ninguém nunca escreve sobre aquilo que não se sabe, nem sobre aquilo que não se leu. Só é possível escrever se você primeiro obter conhecimento. Por isso, o desafio que nós passamos é que você escolha, por enquanto, de forma livre, um tema sobre o qual você gostaria de pesquisar, sobre o qual você gostaria de aprender, e aí você vai aprender, você vai estudar, você vai fazer pesquisas. Mas veja, a pesquisa demanda um pouco de organização para que você possa obter esse conhecimento. Ninguém vai ficar lembrando de tudo que estudou. Por isso, fazer um fichamento, anotar dados, ideias interessantes, é importante para você fixar seu conhecimento numa proposta de revisão e até utilizar estes trechos, desde que devidamente citado, para produzir o seu resumo, o seu conhecimento. Aliás, ficar produzindo texto após uma pesquisa bem organizada é uma forma eficaz de você fixar seus conhecimentos. Sobre o que eu falei agora há pouco, citar um conhecimento que não é seu e dizer quem é o autor, eu quero chamar a atenção para o plágio, certo? Muito cuidado com essa questão de ficar citando dados, por exemplo, tantos por cento do Brasil Você não pode estar falando isso sem ter uma fonte de dados. Tem muitos alunos que costumam fazer, às vezes não é nem por maldade, tem muito aluno maldoso, mas não é nem por maldade, fica citando informação sem ter uma fonte de dados. Tem que dizer, foi do IBGE, ou foi do indústria de pesquisa tal, ou foi do jornal tal. Tem que ter alguém que discuta com você no seu texto. E a isso chamamos de intertexto, mas não vamos mexer nisso agora. Então vamos aqui, certo? Uma coisa interessante que você precisa ter, deixa eu trabalhar aqui com a minha canetinha, que eu sempre gosto. Uma coisa interessante que você precisa ter é o seu caderno de redação. Eu disse bem no início, quando a gente se conheceu, que eu gosto de trabalhar com o caderno de redação, porque você fica mais livre aí para planejar a sua produção de texto, ok? E veja, neste caderno, não é só para você fazer aquela redação pronta, a maioria dos alunos comete esse erro. Produz a redação pronta naquele dia. Por exemplo, na aula anterior, eu passei uma proposta de redação. Hoje não é o dia de entregar, é de 15 dias. No ano passado, eu meio que forcei os alunos a produzir uma redação por semana, o que é bom. Porém, assim, a distância fica complicado de eu estar acompanhando vocês. Eu coloquei 2 redações por mês. E eu vou ler as redações de vocês. Não produzam redação de qualquer forma, porque eu vou ler. E aí, se tiver um plágio, se tiver uma coisa assim feita às pressas, você vai acabar vendo as consequências na nota. E no seu conhecimento também.
olha, o seu caderno de redação é feito para você planejar os seus estudos de pesquisas para a produção de texto. Então, não é interessante que você deixe as coisas para a última hora e você produz um texto já acabado ali, como se você não tivesse que passar por nenhuma etapa de pré-texto, depois pós-texto, de estar analisando o texto para poder produzir um texto, não. Você não pode fazer isso. Muitos alunos fazem isso, produz aqui o texto, aí lá entrega texto riscado, um rascunho, um borradinho. Então, não me entregou uma redação, entregou o projeto de uma redação. E aí pensa que entregou. Então, vamos esquecer essa preguiça de lado. Então, ter seu caderno de redação é uma proposta de você organizar seus estudos, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai encabeçar, até para não ter colocado numerado isso aqui também, eu vou colocar de outra cor aqui, ali as cores, cor da tinta, vou colocar aqui, eu penso que vermelho. Então, você vai encabeçar. Esse vermelho ficou estranho aí. Vermelho com preto. Então, você vai encabeçar uma proposta de pesquisa, certo? Como é que você vai encabeçar? Então, coloque lá a data no seu caderno de redação, pegue uma folha, coloque uma data, coloque uma proposta de pesquisa. Proposta de pesquisa, teve um aluno que me pediu para pesquisar sobre memes, certo? Nem eu não sei nada de memes, mas proposta de pesquisa sobre desenho animado, memes, não sei o quê, certo? Crie lá sua proposta de pesquisa. Proposta de pesquisa sobre o tubo de ensaio humano. Crie sua proposta de pesquisa. Dia tal, colégio, Cirino Rodrigues, perdão, Cirino Rodrigues aqui no Remanso. Centro de Ensino Nicolau-Dino, e aí, professor, disciplina, encabeça sua proposta de pesquisa. Na folha seguinte, aí você vai fazer o passo a passo do seu fichamento, certo? Então, assim, aqui está a ideia de planejamento do seu estudo. Vou pegar aqui novamente minha tinta amarela. Aqui o planejamento do seu estudo. São mais ou menos estas etapas aqui, 7 etapas interessantes para você organizar seus estudos. Uma vez que você já encabeçou sua proposta de pesquisa, isso é um passo, certo? Sobre um tema que você gostaria de aprender, então, olha, você precisa explorar fontes diversas. Isso quer dizer estudar, ler, assistir um vídeo, assistir um filme, ler um artigo, um livro, não importa onde que você vai pesquisar. Então tem que ser fontes diversas. Mas quando diz que é diversa, não significa que é qualquer fonte. Por favor, não traga fontes tipo Anderson Nunes da vida. Traga algo que seja científico e relevante para o seu texto. Ok? Então tem que ser relevante, não pode ser qualquer fonte. Além disso, você precisa anotar informações que são precisas, tipo dados, porcentagens, descobertas científicas que vão dar valor, vão dar crédito e confirmar seu ponto de vista no seu texto. Então, a anotação de dados é um passo muito importante. E você está fazendo isso na folha seguinte, a partir do encabeçamento da sua proposta. Isso que a gente fez ali no item anterior. Então, a partir do encabeçamento da sua redação, na folha seguinte você vai fazer estas anotações. Inclusive, é bom colocar no título, certo? Anotação de dados, de fontes, pesquisa. E não se esqueçam de quando vocês forem fazer esse fichamento, que isso aqui é uma espécie de fichamento, a gente vai já ver mais detalhes aqui na frente, você tem que sempre colocar a fonte, no caso, o conteúdo da fonte, o autor, o jornalista, sei lá, a indústria, a pesquisa, a empresa que deu origem, e o nome, certo? Perdão. Você vai colocar o texto, você vai colocar o autor e você vai colocar a fonte, certo? O texto, aquilo que te interessa. O autor, quem produziu, um jornalista, alguém. E a fonte, no caso, foi num site, foi num livro, foi em algum lugar. Então, esses 3 níveis de citação, pelo menos, para você referenciar aquilo que não é seu ponto de vista. Não se esqueça que uma boa redação ela é feita pelo seu ponto de vista, é claro, desde que não tenha personalidade. Em outro momento, a gente vai trabalhar essas questões de personalidade, marca de oralidade, que não pode ter uma redação. E aí, você vai compor a sua redação com pensamentos seus, é claro, desde que você conecte eles ao pensamento de outros, que não fazem parte, que não é você, mas que discutam junto com você. Então vamos continuar. Nestes 4 passos aqui, do seu planejamento, você vai ter a produção do seu texto. Quando você vai começar a juntar as suas ideias, que você já deve ter anotado, enquanto você tiver uma ideia, está aprendendo uma ideia, pause o vídeo ali e anote ela.
ouviu, viu, leu uma ideia na sua pesquisa, anote ela também, certo? Então, quando você... Olha só, nem tudo que você pesquisou você vai produzir o texto, senão vai ficar um livro. A ideia é resumir e ser mais claro possível. Então, quando você chega naquele momento que você vai produzir o texto, não se preocupe de produzir um texto perfeito logo, assim, de primeira linha. Não se preocupe com isso. O que você tem que fazer? Você vai fazer um registro de ideias, começar a relacionar as suas ideias com outras ideias de outros autores, fontes de dados, que tem a ver com o tema que você escolheu pesquisar. Então, isso é como se fosse um pretexto. Em seguida, você vai fazer uma produção de um rascunho, um texto ensaio, a gente vai já ver isso, certo? E depois do texto ensaio, aplicando a fórmula C4E1, você vai fazer a produção do texto semifinal, novamente vai aplicar a fórmula C4E1 e depois vai fazer o texto acabado. Isso não significa que o texto ainda não possa passar por uma nova análise, porque dependendo muito de quem está produzindo, às vezes ele não consegue visualizar de uma só vez, ou nesses passos aqui que eu sugeri, todos os recursos que devem ser reparados. Então, reescrever o texto é sempre uma forma de chegar próximo da perfeição. Decore aí. Reescrever um texto é uma forma de chegar próximo da perfeição. Por que próximo, professor? Porque a perfeição é uma loucura. Mas nós podemos dar o nosso melhor sempre, não é isso? Então, vamos continuar aqui. Hora de pesquisar. Agora sim, nós vamos passar. Ali era só a introdução sobre o seu planejamento. Fez um encabeçamento e passou por aqueles passos ali. Então, encabeçou, agora você vai pesquisar. Encabeçou, agora você vai pesquisar, certo? Ela até tem colocado ali, hora de se planejar. Então, hora de pesquisar aqui, certo? Veja só, gente, durante a leitura de vocês vão passar por diversas etapas. É claro que quando você está estudando, se você não ficar... Ninguém vai ficar lembrando de tudo, eu lembro disso que eu falei. Quando você estiver pesquisando, não se esqueça de você fazer anotação de todos os recortes e informações que você achar importante e que tiver a ver. Você vai selecionar aquilo para seu texto. Você já tem que pensar no seu texto, ter uma ideia do seu texto antes de pesquisar, certo? Por isso, aquilo que for relevante você vai descobrindo no decorrer da pesquisa, certo? Então, tudo aquilo que pode ajudar na sua produção de texto tem que ser anotado, certo? Outra coisa que você deve levar em consideração é que você deve anotar tudo que achar importante, mas na hora que você for produzir, nem tudo será aproveitado. Mas anote o máximo possível, porque isso vai ser importante para fixar seu conhecimento, certo? Porque tudo será útil. Tanto vai ser útil quando você fizer a citação direta ou indireta, quanto vai ser útil mesmo para aprimorar seus conhecimentos. Mas tudo aquilo que você anota durante o processo de pesquisa é importante, certo? Olha, e onde que a gente vai fazer isso? Não se preocupe, olha, sites diversos. E você vai anotar os sites. Tem que anotar o endereço eletrônico do site onde você tirou uma determinada informação, um determinado dado, certo? Vídeos que você assistiu, cuidado com vídeo de amadores, certo? É importante que seja de uma instituição, de um personagem reconhecido, tipo professor fulano de tal, da universidade tal. Tem que ter um pouco de cientificidade, princípio de cientificidade no texto, certo? Artigos científicos que você leu, livros que você adotou, jornais, faça um recorte, revistas, entre outros, certo? Entre outros. Pode ser muito mais do que isso. Não se esqueça de fazer anotação de tudo aquilo que você pesquisar. Tudo será importante. Esse processo de fazer anotação, de fazer recorte no momento da pesquisa, durante a pesquisa, é chamado de fichamento. Não se esqueça que o fichamento tem pelo menos 3 etapas. Conteúdo daquilo que você gostaria de aproveitar, autor daquilo que você está aproveitando e fonte onde você buscou aquilo, certo? Então, vamos dar continuidade aqui. Hora de produzir. Primeiro, hora de se planejar. Depois, hora de pesquisar. Agora, hora de produzir. Bem, uma vez que você pesquisou, as ideias já estão aqui na sua cabeça, já estão bem alinhadas, aí você vai começar a produzir o seu texto. E qual é a primeira coisa? A gente até falou ali no slide 1. Primeira coisa, você vai fazer um esboço, certo? E o que é isso? É uma forma de você organizar suas ideias de forma solta, certo? Essas ideias soltas,
não estão conectadas. Você não precisa se preocupar neste momento. Você está aqui com a sua folha de produção de texto. Você está anotando as ideias, tanto as suas, que já estão aqui aflorando na sua mente, graças ao seu estudo. Ninguém escreve sobre aquilo que não se sabe, nem aquilo que não se leu, que não estudou, que não pesquisou. Certo? Então, vai aflorando aqui algumas ideias, você vai anotando tudo. Aquelas que não são diretamente suas, anote, coloque a fonte, mas você vai estar vendo que vai estar se relacionando. Então, isso é um esboço. É um pré-texto. Você não tem um texto ainda. Eles não estão conectados em um texto. Mas você já tem uma ideia, apesar de distante na sua mente, de que ali poderá ser um texto. Olhando para aquele jogo de ideias suas e de outrem, que você vê que pode ser organizadas e produzir um texto, aí sim, você vai construir o rascunho. E olha que o rascunho, que também chamamos de texto ensaio, ele já tem a amarração. Você vai dar um jeito de amarrar essas ideias, e o rascunho, apesar de ter uma letra que você não queria botar, arriscou, uma palavra ficou demais, você arriscou, ficou aquela coisa toda borrada. Que tem aluno que entrega, viu? Tem aluno que entrega rascunho pra gente corrigir texto. Entreguei meu trabalho. Por favor, não me entregue rascunho, que eu não sei nem se eu vou ler. Vou fazer igual aquele povo do concurso. Vou olhar assim, se for um rascunho, não vou ler, não. Tem que ser um texto bonito, bem organizado. Então, o rascunho já é um pretexto, não é pretexto, é um texto ensaio. Já tem uma certa conversação entre as ideias do texto, e aí você já pode aplicar os princípios de textualidade. Quais são os princípios de textualidade? A fórmula C4E1 que nós estudamos. O texto é claro. Pergunte para o seu texto, vê se você consegue falar-se sem contradizer, vê se o texto é coerente, vê se o texto está dizendo tudo sem precisar ser extenso demais, vê se as ideias estão realmente ligadas. Então já pode aplicar ali, apesar de estar muito grotesco, mas já pode aplicar a fórmula C4E1, que é os princípios de textualidade, e os princípios de correção. Vê se o texto respeita a norma culta. É nesse momento do texto rascunho que tem aluno que entrega rascunho, que você vai verificar questão de ortografia, gramática, ver se você não está utilizando linguagens coloquiais, jargões coloquiais, certo? Tenha cuidado com isso, a questão da marca da pessoalidade. Eu vou produzir uma videoaula somente sobre isso. Não pode ter pessoalidade, não pode ter marca de oralidade dentro de um texto dissertativo. Mas, por enquanto, eu não trabalhei o texto dissertativo detalhadamente com vocês. Eu vou trabalhar, e aí é o momento que vocês vão perceber na prática como retirar esses princípios de pessoalidade. Princípio não, essas marcas de pessoalidade e de oralidade. Mas não se esqueça, você tem que olhar a gramaticidade do texto, tem que olhar a ortografia, tem que ver se está de acordo com a norma culta, isso é muito importante. E é nesse momento do rascunho que você se depara com uma quantidade gigante destes desvios, porque é um rascunho. O que você fez foi só amarrar as ideias anteriormente esboçadas. Então, essa é o momento de você se deparar com diversos itens de reparo. Pronto. Quando você teve ideia daquilo que merece ser retirado, recortado, modificado de acordo com vários princípios, princípios de textualidade, claro, conciso, coeso, elegante, e princípios de correção, de acordo com gramática, de acordo com ortografia, quando você fizer isso, aí você pode produzir o seu texto novamente, só que você já está com um texto já bem organizado. Então vamos lá, hora de finalizar seu texto. Você já fez o rascunho, certo? Agora é hora de você finalizar seu texto. O que você vai fazer? Depois que você grifou todos os pontos que merecem reparo, certo? Pontos de reparo. Depois que você fez isso, então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu texto, levando-se em consideração os elementos de análise, aquilo que você acha, de acordo com o seu ponto de vista, de acordo com a norma de estudo da fórmula aí C4E1, aquilo que você acha que deve ser reparado. Você vai produzir um próximo texto. E nessa produção você vai tentar fazer os reparos necessários. Ok? Então, na sua produção você vai fazer o seu terceiro texto. Lembra? Primeiro você fez um esboço, pré-texto. Depois fez um texto ensaio. E agora você vai fazer um texto semifinal. Vamos chamar isso de texto semifinal, porque é aquele texto onde você aplicou a primeira vez a fórmula C4E1 e ainda assim merece aplicar. Tipo, tirou o grosso do grude e aí foi tirar o restante passando um acabamento, certo?
acabamento final, lembra do pleonasmo? Então você passou ali um acabamento para fazer com que o seu texto tenha mais proximidade da perfeição. Produziu esse texto? Ah, não terminou por aí não. Dê uma lida no seu texto. Veja se não tem aquele clichêzinho, aquele erro de período longo, algo que deveria estar em vários períodos, está só em um, algo que deveria estar só em um, está em vários, certo? Ou aquela incoerênciazinha, aquela coisa que só lendo com um pouco de criteriosidade você vai perceber. Aplique novamente. Veja só. Observe se o seu texto, se você consegue fazer-se ser compreendido, certo? Ó, fazer-se ser compreendido. Esse riscar com o mouse aqui é ruim demais. Ainda vou comprar uma tela que eu possa riscar. Então, fazer-se ser compreendido é o primeiro ser, viu? Fazer-se ser... Era até para não ter descido esse negócio aqui colocado na mesma linha. Mas já está aqui. Então, fazer-se ser compreendido... Na mesma linha, não, é linha diferente, perdão. Fazer-se ser compreendido é o primeiro ser, certo? Ser de claro. Se você não se contradiz, ser de coerente, certo? Se você não está sendo extenso demais, certo? Ser de conciso. Se você consegue continuar seu raciocínio de forma conectada, certo? Então, veja só. Ser de coeso. Claro, coerente, conciso, coeso. Aí, se você conseguir isso, você é elegante. Ok? C4E1. Quando você fez essa análise, aí você pode produzir o texto final. Eu acredito que estes passos aqui dá para você produzir um bom texto. Ok? Mas não se esqueça, se não der, reescreva seu texto novamente. Certo? Se por acaso estes princípios aqui que a gente citou, certo? Se não for suficiente, faça sempre um próximo texto, fazendo todos os reparos que sejam necessários. Reescrever o texto é uma boa maneira de se aproximar da perfeição, ok? Porque você tem elementos. Então, aqui nós estudamos elementos de produção de texto. Você vai encabeçar uma proposta de pesquisa, seguindo toda uma orientação de organização para a sua pesquisa. Você vai anotar dados, registrar informações em diversos sites relevantes, certo? Depois você vai fazer um jogo de ideias que não são conectadas por enquanto, mas que você vai conectá-las. Você vai fazer um texto semifinal, você vai fazer um texto rascunho, que é um texto ensaio, e este texto serve para você já aplicar a forma C4E1. Você vai fazer um segundo texto onde você aplicou esta proposta de correção do seu texto através da forma C4E1, através dos princípios de gramaticidade. E você vai fazer um texto final, onde você consegue verificar com mais exatidão se você conseguiu produzir a mensagem correta. Então, assim, siga estes passos aqui que eu acredito que você vai produzir, sim, um bom texto, certo? Então, essa foi a nossa aula instrutiva sobre o desafio de produção textual. Em outras aulas, a gente vai dar seguimento a mais técnicas de produzir texto dissertativo argumentativo, incluindo modelos do Enem, e também vamos aprender técnicas de como perceber e retirar marcas de oralidade, de personalidade de um texto dissertativo, certo? Que é o texto que a gente ganha aí os espaços da sociedade, do mercado de trabalho e tudo mais, ok? Então, bons estudos, boa pesquisa, siga esta instrução e até mais. Tchau!